Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. O pastor pediu para mim ler esse artigo, creio que deva ser de um jornalista, acerca da nuvem. Sabemos que ontem, dia 28 de fevereiro, fez 60 anos em que essa nuvem apareceu nos céus do Arizona. Sabemos que isto foi o cumprimento de Apocalipse capítulo 10, onde diz que o anjo forte, que é Cristo, desceria envolto em uma nuvem. E ele veio para revelar os selos e manifestar o ministério do Filho do Homem. Então ontem fez 60 anos da aparição desta nuvem, que cremos ser a vinda de Cristo. E vamos ler essa matéria feita por David Davis, acerca desta nuvem. Pelo que parece aqui, não é algum crente da mensagem, ou algum seguidor do irmão William Branham, mas um jornalista, alguém que faz matéria para jornal ou para revista. E ele diz: pouco antes do pôr do sol do dia 28 de fevereiro de 1963, uma surpreendente, bela e misteriosa nuvem atravessava rapidamente o norte do Arizona. Alguns dos que avistaram a nuvem estimaram ser de 30 milhas de comprimento e 26 milhas de altura, e observaram que ela permaneceu clara por 28 minutos antes do sol se pôr. Outros viram miríades de cores nesta estrutura em aparência de vapor. Dentro de alguns dias, mais de 200 relatos foram enviados até a Universidade do Instituto de Atmosférica Física do Arizona, em resposta à solicitação feita pelo Dr. James McDonald. O fenômeno celestial deixou os órgãos de publicidade em alerta. Ambos, a República do Arizona, a Gazeta de Phoenix, imprimiram matérias, A revista Ciência a incluiu no dia 19 de abril de 1963 e a Life a transmitiu em sua edição de 11 de junho do mesmo ano. Nenhuma das publicações tinha resposta para o que era isto, nem mesmo o Dr. McDonald. Experimentalmente, o doutor do Centro de Atmosférica Física de Tucson disse: isto pode ser considerado idêntico a uma nuvem nacarada, iridescente. Porém, esta extraordinária altura elevada e a extraordinária latitude baixa, acrescido pela notável figura, sugere que isto foi uma espécie de nuvem nunca registrado anteriormente. Muitas pessoas disseram que ela exibia uma iridescência associada com as nuvens nacaradas estratosféricas do Ártico. Ela estava acima dos limites das formações dos rastros de fumaça de aviões. O Dr. McDonald escreveu um artigo em junho de 1963 na edição de Waterwise, nem possivelmente produzido por aqueles voos de X-15. Além do mais, um exame revelou que não houvera nenhum X-15 voando naquele dia. A nuvem, então, tem prosseguido a desconcertar a qualquer um no Arizona, com exceção de 600 igrejas em Phoenix, Mesa e Tucson. Para eles, ela foi uma manifestação física da aparição de sete anjos próximo ao Monte Pôr do Sol, 40 milhas ao nordeste de Tucson, a William Marion Branham, um evangelista cristão nascido em Indiana. O propósito da visitação celestial, conforme creem os seguidores do Sr. Branham, era para dizer-lhe que já era oportuno tempo para ele revelar os segredos das Escrituras seladas no livro de Apocalipse por quase 2000 anos, e também para servir como um sinal da breve vinda de Jesus Cristo à Terra. De acordo com seus seguidores, a experiência não era nada fora de extraordinário para o homem que morrera na véspera de Natal há 2 anos atrás. Isto foi apenas uma das muitas visitações, sonhos estranhos, visões, milagres e poderes de cura que Deus conferiu sobre ele, eles dizem. O Sr. Branham, de acordo com o que tem sido escrito sobre ele e das explicações pessoais daqueles que o conheceram, foi como um colosso bíblico que caminhou através do mundo, segurando a vara de Moisés e usando
o manto de Elias. O irmão Branham não usou necessariamente essas palavras, mas vamos dar um desconto, é um jornalista e não um seguidor da mensagem. E ele segue dizendo: eles veem nele uma figura como João Batista, desenraizando o pecado e a hipocrisia nas religiões do mundo e proclamando o breve retorno de Jesus. Fred Sotman, um lavrador de trigo canadense de 52 anos que se mudou para Tucson em 1962 para estar mais próximo do líder religioso, foi uma das 2 pessoas que estavam com o Sr. Branham naquele dia em que a nuvem apareceu. Sotman explica: estou convencido. Não é essa página. Sotman explica: o reverendo Branham e outro irmão, Jenny Norman, e eu mesmo estávamos bem acima nas montanhas caçando javalina. Lembro-me que era final de tarde, um claro dia quente sem nenhuma nuvem no céu. Nós 3 estávamos espalhados em direções diferentes, talvez cerca de meia milha separados um do outro. Então, de repente, eu ouvi esta tremenda rajada como um jato de avião rompendo a barreira do som, só que muito mais alto. Várias pedras começaram a rolar montanha abaixo não distante de mim. Eu instintivamente olhei para cima na direção do irmão Branham, mas não podia na realidade vê-lo porque ele estava atrás de uma colina. Mas justamente acima dele no ar, eu vi este estranho anel de nuvem de forma circular. Ela era um tanto pequena a princípio, mas ela se tornou mais alta e maior. Assustado pela rajada e pelas pedras caindo, Sotman disse que ele não entendeu o significado daquela nuvem naquela hora. Porém, quando o irmão Branham e eu chegamos junto, poucos minutos mais tarde, disse ele me contou que 7 anjos apareceram a ele e que o haviam instruído a ir para casa, a Jeffersonville, Indiana, e revelar o significado dos 7 selos de Apocalipse, capítulos 6 a 8. Sotman não estava surpreso pela explicação do Sr. Branham. Qualquer um que conheceu o irmão Branham sabia que ele tinha estas experiências o tempo todo, disse Sotman. Então nem eu, nem Jenny Norman duvidávamos dele nem por um minuto. A descrição a seguir é a recordação da experiência do próprio Sr. Branham como contada por um de seus biógrafos. O reverendo Branham se inclinou para tirar uns carrapichos de suas calças e enquanto ele assim fazia, uma grande explosão surgiu do sul, estremecendo as montanhas até o ponto em que as rochas se desprenderam. Por um momento, ele estava temeroso de que algum caçador o havia ferido, e ele estava tão abalado por tudo isto. Então ali vieram 7 anjos poderosos como uma pirâmide invertida, ou uma letra V, dirigindo-se a ele com a velocidade da luz. Ele pareceu ter sido raptado por eles e com seu terrível trovão. Então uma voz clamou: regressa ao leste. Ele entendeu que era o tempo de regressar a Jeffersonville para pregar os 7 selos e revelar os mistérios dos 7 trovões não escritos no livro de Apocalipse. Dentro de dias, o Sr. Branham retornou a Jeffersonville, onde no tabernáculo Branham ele explanou por 7 noites sobre o significado dos selos. Ele explicou à sua congregação a sua interpretação de quem eram os cavaleiros vermelho, branco, preto e amarelo e do significado das grandes pragas e juízos dos últimos 3 selos, relacionando tudo à história e aos tempos modernos. Sua congregação aqui no exterior ouviu e creu, porque eles veem nele um homem cujos poderes excederam aqueles de homens normais, o último dos maiores profetas antes da segunda vinda. Ele é para eles o mensageiro, ou anjo prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, para a igreja da era de Laodiceia, o último dos 7 que começou com o apóstolo Paulo, incluindo Martim Lutero e John Wesley. O número 7 foi importante na vida do Sr. Branham. Ele estava com 7 anos de idade, por exemplo, quando ele recebeu a palavra, de acordo com seus biógrafos. E 7 foi o número de uma série de contínuas visões que ele recebeu em junho de 1933. As primeiras visões foram a invasão da Etiópia por Mussolini e a morte do ditador nas mãos de seu próprio povo, a ascensão de Hitler e do Holocausto que o seguiu e a ascensão de 3 ismos, e como que os 2 primeiros, nazismo e fascismo, seriam engolidos pelo terceiro. Observe a Rússia,
uma voz lhe admoestava: mantenha os seus olhos no rei do norte. Também Roma representará uma parte importante. A quarta visão, como o grande avanço da ciência e da tecnologia após a Segunda Guerra Mundial, e ambas a quinta e a sexta, relacionavam mulheres, a parte que elas têm representado na decadência moral dos Estados Unidos e depois a ascensão de uma bonita, mas cruel mulher para dominar. Ele supõe parte da mulher prostituta de Apocalipse 17, ou por meios religiosos, ou talvez pelo voto popular dominado pelas mulheres. A sétima e a última visão foi onde eu ouvi a mais terrível explosão. Quando me voltei para olhar, eu nada vi a não ser ruínas, crateras e fumaça sobre toda a terra da América. Usando essas 7 visões como base, o Sr. Branham predisse que Cristo retornaria à terra por volta de 1977 para reclamar a sua noiva, isto é, os eleitos ou os crentes cristãos dedicados. Estou convencido, disse o reverendo Roy Carpenter, pastor da igreja pentecostal da igreja de Mesa, que William Branham é aquele semelhante ao espírito de Elias e que Malaquias profetizou que precederia a segunda vinda do Senhor. Mas como a história da igreja tem provado, haverá de ser relativamente poucos que receberão a mensagem de Deus e o mensageiro de Deus. Nos dias de Noé, é-nos dito que somente 8 pessoas no mundo inteiro foram salvas no tempo do dilúvio, embora Noé pregasse sobre o dilúvio por 120 anos. Em Sodoma, somente Ló e suas 2 filhas foram salvos. E quando os outros 6 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, foram dadas adiante as suas mensagens, comparativamente poucos acreditaram neles. Sothmann, um dos 3 administradores da Associação Evangelística William Branham, lembrou que após o incidente da nuvem, ele estava em outra viagem de caça com o Sr. Branham, próximo ao Monte Pôr do Sol. Naquela ocasião, disse ele, o Sr. Branham predisse que na forma de 3 terremotos que atingiria a costa oeste. Predisse juízo na forma de 3 terremotos que atingiriam a costa oeste. E ele mencionou Alasca, Seattle e Los Angeles. Na sexta-feira santa do mesmo ano, 1964, Anchorage foi atingida em um ano mais tarde, na sexta-feira santa, um moderado terremoto abalou Seattle. Peixes e tubarões estarão nadando sobre onde estamos de pé. O Sr. Branham é citado como dizendo, quando mais tarde ele e Sothmann visitaram Los Angeles, uma larga porção da Califórnia, o Sr. Branham predisse que desabaria no mar. Quem foi este homem que, quando ele estava predizendo maldição, estava oferecendo salvação? Foi ele um charlatão, um egomaníaco, um procurador por glória ou somente um bem-intencionado pregador em desacordo com as doutrinas estabelecidas do dia? Ou foi ele um homem separado? Seus seguidores, naturalmente, creem no último e usam os incidentes que ocorreram durante a sua vida como as bases para a sua crença. Sua vida, que terminou em 24 de dezembro de 1965, quando um motorista bêbado matou a estrada do Texas, começou em Indiana. Quando ele era um garoto de 7 anos na fazenda de seu pai em Kentucky, um súbito vento forte farfalhou contra as folhas da árvore enquanto estava descansando. Do vento, que estava localizado em sua vizinhança, uma voz falou: nunca bebas, fume ou contamine o teu corpo de forma alguma. A voz admoestou, porque eu tenho um trabalho para você fazer quando você estiver mais velho. Mais tarde, o Sr. Branham contou aos seus seguidores que em seus primeiros anos ele tentou tomar um drink e fumar um cigarro, mas cada vez ele era repelido pelo retorno do vento. Em junho de 1933, enquanto ele estava batizando um grande grupo no rio Ohio, perto de Jeffersonville, uma labareda, uma estrela girando apareceu dos céus com um som de vento apressado, e uma voz falou-lhe dizendo: como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, assim sua mensagem é a precursora da segunda vinda de Cristo. Isto foi depois que o Sr. Branham isolou-se em uma solitária cabana em Kentucky, orando até que ele estava enfraquecido. Foi então que ele disse que um anjo apareceu, que fora dito para ministrar ao lado dele toda a sua vida.
e lhe concedeu 2 poderes, aquele de ser capaz de curar e aquele de ser capaz de ler os corações dos homens e pensamentos. Ambos os poderes, dizem os seus seguidores, foram demonstrados por todo o mundo. Ele era um homem simples para conversar, dizem os seus seguidores, mas frequentemente se isolava em oração, geralmente em favor de alguém que havia solicitado a ele, por até 8 horas de uma vez. Todavia, suas experiências com a sua divindade eram privadas. As 4.000 pessoas no Rio em 1933, por exemplo, ouviram o vento, mas ninguém exceto ele ouviu a voz. O reverendo Pierre Green, pastor de 400 membros do tabernáculo Tucson, assinala que nas Escrituras as nuvens sempre têm representado um papel proeminente, e elas eram identificadas com a presença de Deus ou com a presença de testemunhas celestiais, em outras palavras, anjos. Deus mesmo apareceu na forma de uma coluna de nuvem quando ele guiou os israelitas do Egito por Canaã. Ele disse: "E Deus desceu do céu em uma nuvem e falou com Moisés. Deus também falou em seus dias. Jesus foi tomado aos céus em nuvem em seus dias. Jesus foi levado aos céus em nuvens na sua ascensão. E a Bíblia diz que quando Jesus vier novamente, ele virá nas nuvens do céu com grande poder e grande glória." Sabemos que esta nuvem, essa vinda com grande poder e grande glória é a terceira vinda. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.